Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos fazer correção da atividade da página 24 da apostila. Iremos estudar a página 27 e, para finalizar, iremos fazer as páginas 50, 59 e 60 do CA. Então, vamos começar aqui na correção da página 24 da apostila. Aqui perguntava se o cavalo estava parado ou em movimento. Depende de quem observa. A pessoa que está dentro do carrossel vê o cavalo parado, embora ele esteja se movendo em relação à paisagem. Então, depende do ponto de observação. No número 2, queria saber quem estava certo, se era a mulher dentro do ônibus ou o homem no ponto de ônibus. Ambos estão certos. A mulher e o passageiro da frente estão se movendo juntos por estar dentro do ônibus. Por isso, ele está parado em relação à observação da mulher. Já para o homem que está fora do ônibus, os dois passageiros se movem com a mesma velocidade. Então, o objetivo aqui é refletir que não tem essa de quem está certo e quem está errado, porque cada um tem um ponto diferente de observação, e é isso que importa. Agora vamos estudar a página 27 da nossa apostila, sobre a Lua e a marcação do tempo. Você estudou que o dia e o ano estão relacionados ao movimento de rotação e ao movimento de translação, certo? E de onde vem a semana e o mês? A resposta também está no céu. Vocês já observaram a Lua, né? Com certeza. Vocês já notaram também que ela apresenta diferentes faces, ou seja, em cada época ela está aparecendo no céu de uma forma diferente. Então, aqui nós temos algumas imagens, sendo que essa primeira imagem aqui significa uma lua que a gente não consegue enxergar por causa de uma fase que ela está apresentando, que nós iremos estudar daqui a pouco. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de faces, e a cada dia a Lua aparece com uma forma um pouco diferente do dia anterior. Então, vamos ler esse quadrinho aqui. A Lua tem um formato arredondado, assim como a Terra. Ela não produz luz nem muda de forma. É a iluminação do Sol refletida na Lua que varia ao longo do mês à medida que a Lua realiza o seu movimento de revolução ao redor da Terra. Assim, porções diferentes da face da Lua são iluminadas, mudando a forma como a vemos aqui na Terra. Então, pessoal, a Lua tem sempre o mesmo formato arredondado. Porém, como ela é um corpo iluminado, ou seja, que não produz a própria luz, mas reflete a luz que recebe do Sol, essa luz que ela reflete não é sempre por inteiro igual nessa fase cheia, que é quando a gente vê a Lua por completo. Então, ao longo dos dias, a cada dia, ela recebe a iluminação numa porção diferente. Por exemplo, essa parte que a gente vê aqui, ó, nessa Lua, está recebendo a iluminação, enquanto que nessa outra parte que a gente não vê, e parece que ela mudou de formato, mas ela não mudou, ela continua arredondada, mas essa parte escura está em sombra, por isso que a gente não consegue enxergar. A gente enxerga só a parte onde ela está refletindo a luz do Sol.
Observando a Lua, as pessoas definiram 4 fases principais. Veja a representação no calendário lunar. Então, depois da fase cheia, a Lua parece diminuir de tamanho dia a dia. Então, mais ou menos uma semana depois, vemos apenas 1/4 da Lua na fase minguante. Então, ela começou cheia e veio reduzindo o seu tamanho até chegar aqui, onde a gente vê o 1/4 de Lua na fase minguante, ou seja, a gente vê apenas metade dela iluminada, a metade da frente, né? A outra metade nós não vemos iluminada e a parte de trás dessa Lua nós também não vemos iluminada. Por isso que a gente chama de 1/4 de Lua na fase minguante. É como se a gente pegasse a Lua, repartisse a parte da frente dela em 2 partes e a parte de trás também em 2 partes, então formando 4 partes. E dessas 4 partes, apenas uma parte da frente, que é essa, que a gente vê refletindo a luz do Sol. Então, quando ela vem reduzindo de tamanho, a gente fala fase minguante. Já na fase nova, a Lua não pode ser vista. Então, ela volta a ser iluminada gradativamente dia a dia. Então, veja só, aqui nesse dia 4, ela estava em 1/4 de Lua na fase minguante. E aí ela foi recebendo, cada vez menos iluminação, até chegar aqui no dia 11, uma semana depois, na fase nova, onde a gente não consegue vê-la no céu. Daí, com o passar dos dias, ela foi recebendo iluminação e agora aumentando a área que a gente consegue observar da Lua, até chegar aqui no dia 18, quando vemos a Lua na fase crescente. Aqui está mostrando o 1/4 de Lua brilhando. É a mesma ideia que eu expliquei antes aqui, porém agora é na fase crescente, onde ela vai recebendo cada vez mais iluminação. A Lua está sendo cada vez mais iluminada em uma semana e voltará a aparecer na fase cheia. Então, ela vai continuando a se iluminar pela luz do Sol até chegar aqui no dia 25, onde a gente tem a fase cheia, que é quando a gente vê a Lua por completo, formando aquele círculo bonito que a gente vê no céu. E daí começa a acontecer tudo de novo. Ela vai reduzindo a sua iluminação até chegar novamente ao 1/4 minguante, para começar tudo de novo no próximo mês. A cada aproximadamente uma semana, temos uma nova fase da Lua. E após cerca de 29 dias, as 4 fases principais voltam a se repetir. Desse modo, as semanas e os meses são determinados pela sequência das faces da Lua. Então, vamos recapitular algumas coisas importantes dessa página. O movimento que a Lua faz ao redor do Sol se chama revolução, beleza? E a Lua apresenta 4 fases principais, que é a fase minguante, a fase nova, a fase crescente e a fase cheia. A cada fase,
nós temos o período de uma semana. E quando a gente completa as 4 fases, a gente tem o período aproximado de 29 dias, que é basicamente o nosso mês, tá bom? Então, assim a gente encerra as explicações dessa página e agora eu irei explicar as atividades da página 60, da página 59 e 60 do CA. Aqui no CA, página 59, nós iremos fazer o exercício número 3, onde vocês precisam escrever a duração aproximada de cada um dos períodos, dia, mês e ano, que é só completar aqui nessas lacunas. O dia dura quantas horas? O mês dura quantos dias? E o ano dura quantos dias? Na letra B, ligar os períodos, dia, mês e ano, as imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles, ou seja, o dia, ele surge por qual movimento? Vocês irão ligar os quadrinhos, né? O quadrinho correspondente ao dia, com qual quadrinho desses corresponde ao movimento que gera o dia. E assim vocês farão também para o mês e para o ano. E na letra C, escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua representados nas imagens. Então, esse primeiro desenho aqui é qual movimento que está sendo representado? Vocês irão escrever o nome embaixo. E o mesmo farão para os outros 2 desenhos. E na página 60, nós temos uma atividade sobre a Lua, as fases da Lua. Basta responder como conseguimos enxergar a Lua no céu se ela não produz a própria luz. E na letra B, vocês irão recortar as imagens do final da página e vão montar ao redor da Terra, mostrando como acontece a revolução da Lua ao redor da Terra, tá bom? Então, vocês comecem aqui, ó, colocando de acordo com a explicação da página 27 da apostila, seguindo aquele calendário. Então, vocês irão na ordem que a gente falou, tá? Na explicação. É só voltar na página que vocês conseguem olhar a ordem. E a primeira das fases que a gente estudou, ela vai vir bem aqui nesse primeiro espaço para colar a fase da Lua, tá bom? E o restante é só seguir de acordo com a indicação da nossa flecha, beleza? E assim a gente termina as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só falar. Beijão para vocês e até a próxima aula!